Olá, paz do Senhor Jesus. Hoje eu vim aqui gravar este vídeo para contar uma experiência que eu tive com Deus, né? Eu andei de mão dadas com Jesus e fui arrebatada. Como assim você foi arrebatada? Eu tive essa experiência com Deus e eu não acreditava em arrebatamento. Quando veio essa profecia para mim, uma senhorazinha, ela já de idade, ela chegou para mim e sorriu e falou assim: olha, você vai ter uma experiência com Deus e você vai ser arrebatada. E eu dei risada porque eu não acreditava muito nesses negócios de arrebatamento. E eu fiquei assim, como? Eu falei, mas na Bíblia está escrito que Jesus vai voltar para arrebatar os seus, né? A igreja. E ali eu não imaginava. Né? Hoje eu moro aqui em Portugal, Algarve, em Portugal, e na época eu morava em Cotia, São Paulo. Eu trabalhava como babá e na casa dos meus patrões, mas a gente tinha um quartinho, né? Só que esse quarto estava em reforma e os nossos patrões pediu pra gente dormir lá no quartinho do João Pedro, o menino que eu tomava conta. E ali a gente foi na primeira noite. Carlinha perguntou pra mim se eu queria dormir na cama ou no chão. E eu falei pra ela, não, tinha outra cama aí embaixo, mas eu falei assim, não, eu prefiro dormir perto da casa de banho. Aqui em Portugal é casa de banho, aí no Brasil é banheiro. E porque eu gosto de orar pelas madrugadas. E ela falou, então não tem problema. E ali eu fiz a minha caminha ali, né? E me lembro que eram acho 2:30 da manhã, 3 horas. Eu levantei, fui na casa de banho e quando eu voltei, né? A Bíblia estava do meu lado, o celular também. E eu deitei. Quando eu me deitei, eu vi um clarão pela janela, uma luz muito forte. E eu perguntei, Jesus, o Senhor veio me buscar? E ele disse para mim, sim, eu vim para mostrar umas coisinhas para você. E ali ele entrou pela janela, eu não vi a face dele porque brilhava muito, mas eu consegui ver as vestes dele. E ele foi até a minha amiga Carla e olhou para ela e assim por trás eu percebi que ele sorriu para ela, né? E eu perguntei, Jesus, o Senhor vai levar ela também? E ele falou assim, não, para onde você vai, para onde eu vou levar você, ela não pode ir. Eu fiquei assim, ele falou, vamos? E eu falei, sim, vamos. E ele pegou na minha mão, uma honra muito grande, muito grande. E ali a gente passou pela janela. E aí ele chegou para mim e falou assim, vou te levar agora em um lugar que você precisa tirar uns bloqueios emocionais de dentro de você. Você precisa tirar isso que te prende. Seja livre. E eu falei, tá bom, Jesus. E ele falou assim, vai que eu vou ficar aqui te esperando. E eu fui caminhando em direção a uma casa de tábua, mas não era bem uma casa, era um barraco, né? E dentro desse barraco, quando eu olhei, estava a minha mãe. Por que a sua mãe? Você tem mágoa dela? Não, não tinha mágoa da minha mãe, mas eu tinha vergonha, porque a minha mãe, ela bebia muito, bastante, e também ela era usuária de drogas, e eu tinha vergonha. Isso me machucava, e eu perguntava por quê? Por que a minha mãe? Por quê? E eu sempre ali em oração por ela, né? Sempre pedindo a Deus a libertação da minha mãe. Hoje minha mãe é uma grande mulher de Deus, né? Uma mulher temente ao Senhor. E ali naquele momento ela veio até a mim, eu abracei ela, né? E falei para ela que me perdoa, mãe, o teu sangue corre nas minhas veias, né? E Deus escolheu a senhora para ser a minha mãe. E ali eu abracei ela e a casa, que era o barraco, caiu. Aí eu voltei em direção a Jesus, ele pegou na minha mão e aí ele falou, agora eu vou te levar em outro lugar. E aí ele falou, o inferno. Aí eu falei assim, Jesus, não deixa eu ver parentes ou amigos. E ele falou assim, não, você não vai ver. E ali a gente foi, abriu-se uma escuridão, como
como abriu o Mar Vermelho. E a gente foi passando, e a ponte também era de tábua, né? E ali eu vi muita escuridão, muitos choros, gritos, eu vi fogo, eu vi as pessoas gritando. Jesus naquele momento, ele ficou em silêncio, mas dentro de mim falava assim: quem vem para aqui não volta mais. Quem vem para aqui não volta mais. Hoje, você que está assistindo esse vídeo, tem a oportunidade de escolher. A gente não foi feito para o inferno. A gente foi feito para servir a Deus, amá-lo, adorá-lo. E ali eu fiquei angustiada, triste e pensando: elas não têm mais volta, não existe essa salinha de espera. Se você morrer agora, para onde vai a tua alma, né? Você que tem que decidir, você pode decidir. Eu não tenho forças de buscar a Deus. Peça força para Ele, porque Ele é a tua força. Aquilo que impedia de você chegar até a Deus já foi rasgado, o véu. Você hoje pode ajoelhar, orar, fazer seu pedido de oração diretamente com Deus. Peça forças, peça a Deus para te salvar, peça a Deus para te resgatar. Não brinque com Deus, gente. Não brinque. Jesus fica tão triste. Volta para Jesus, se conserte com Deus. E ali a gente saiu dali. E ele falou: agora, para onde você vai? Eu não vou de mãos dadas com você, mas eu vou estar do teu lado e você pode me perguntar qualquer coisa. E eu disse: tá bom. E ali ele falou: agora chama a tua amiga. Aí eu falei: a qual? Qual delas? E ele falou: aquela que você fez um voto, um pacto. A tua vitória é a minha vitória, a tua derrota é a minha derrota. Ele falou perfeitamente. E eu falei: Digi? E ele falou assim: Eu falei: ela deve estar dormindo. E nessa época ela também morava em São Paulo. E ali ele falou: não, pode chamá-la. E ali eu falei: Digi? E ali ela apareceu do meu lado, já pegou na minha mão. E de novo foi se abrindo como um mar vermelho ali, mas a gente ia passando, já era uma luz. Já as estradas eram lindas de ouro, né? E ali a gente começou a pular, a flutuar. A nossa voz não era essa voz, era uma voz suave, uma voz, tipo uma melodia, uma música que entrava assim, sabe, nos ouvidos. Nossa, não sei nem explicar. Foi lindo, gente. E ali na nossa frente se abriu, a gente começou a ver como se fosse um campo cheio de árvores, flores, mas nesse campo só tinha crianças. Ali eu perguntei: Jesus, o que essas crianças estão fazendo aqui? E ele disse para mim: todas essas crianças estão dormindo. Quando elas dormem, elas ficam aqui comigo, eu cuido de todas elas. Quando você vê ou ouve falar que uma criança foi estrupada ou uma criança foi, estrangulada, elas não sentem a mesma dor que vocês sentem, porque eu cuido delas. Eu cuido de todas elas. Falei: entendi, Jesus. Falei: cadê meus patrões? E cadê os adultos? E ele falou para mim: eles que têm que fazer as escolhas deles. Para estar aqui comigo, tem que fazer as escolhas. E eu falei: entendi, Jesus. E ele falou: agora tá na hora de você voltar. Eu não queria voltar. Falei: Jesus, eu não quero voltar, eu quero ficar aqui. E ele disse: não, você tem que voltar. Eu falei: não, mas eu não quero, Jesus, deixa eu aqui. E ele falou: não, eu preciso de você. Quem sou eu, né? Quem sou eu? Sou apenas uma serva do Senhor que ama Ele muito. Eu amo muito Jesus. E eu falei, e ele falou assim: Cleidiane, chamou pelo meu nome. E eu disse: sim, Senhor.
E ele falou assim, eu tenho um presente para você. Eu falei, um presente para mim? E ele disse sim. E ali rapidamente apareceu um anjo do meu lado e colocou sobre as minhas mãos assim. Era assim e assim, toda de ouro. Aí em cima tinha Bíblia Sagrada, muito lindo. E ali ele falou, e aquele sonho seu que você está escrevendo vai se realizar. E ali quando eu vi já apareceu a janela, né, do quarto. E eu entrei. Quando eu entrei pela janela, eu falei, gente, o que eu tô fazendo ali? O meu corpo estava deitado. Eu vi a Bíblia, o telefone e o meu corpo. E eu fiquei, nossa, mas o que eu tô fazendo ali se eu tô aqui? E ali eu fui me aproximando do meu corpo e olhando, e eu falei, nossa. Aí quando eu fui tocar em mim, eu acordei. Quando eu acordei, eu não deixei ninguém mais dormir, nem os patrões, nem ninguém. E ali eu comecei a contar a experiência, aquilo tudo que tive, que aconteceu comigo. E aí todo mundo chorou e foi emocionante demais. Foi muito lindo, gente. Foi lindo, muito lindo, né? E eu quero dizer para vocês que o céu existe, Jesus existe e o inferno também existe. E eu quero dizer para vocês, volta para Jesus. Volta para Jesus, se conserta com Jesus. Jesus está de braços abertos esperando por você. Ele te ama incondicionalmente, ele morreu naquela cruz por nós, né? A gente foi feito para adorá-lo, amá-lo. Volta para Jesus. Hoje eu tô aqui, eu sou tímida, eu tenho vergonha de ficar falando atrás das câmeras, mas para Jesus eu faço qualquer coisa, né? Um dia pelas madrugadas ele perguntou para mim o que eu faria por uma alma e eu disse para ele que eu faria qualquer coisa. E às vezes eu questionar para Deus, por que eu, para quê, por quê? E ele disse, não tente entender, filha, porque não tem explicação, apenas aceite. Quando eu escolhi Maria, ela não ficou questionando. Ela disse, eis-me aqui. E aí eu, eis-me aqui, Jesus. E é por isso que eu estou aqui hoje, gente, gravando esse vídeo, tá? Eu espero que fala profundamente ao seu coração. Eu tive essa honra de estar de mãos dadas com Jesus. Tive essa oportunidade, né? E o meu dever é só servi-lo, amá-lo. Eu também vivo de vida de sacrifício, né? Eu só vivo distante dos meus familiares, né? Eu sempre vivo só com as minhas filhas, porque por isso que ele me deu 2 filhas, para, né, eu não me sentir só. Claro, eu tenho Jesus, né? Mas a nossa carne, né, pede também, né, sentimentos. Eu choro pelos meus familiares. Minha família sempre tá longe, né? É uma família que mora em Tabuna, outra família que mora ali em Linhares, e eu sinto muita saudade de todos. Agora essa época do Natal, eu sinto tantas saudades, mas Deus me escolheu como uma folha, né, aonde o vento soprar, né, ali a minha filha, a Nandinha. Pois é, gente, é assim, tá? Espero que vocês gostem do vídeo, e eu tenho outras experiências com Deus para contar desde criança, né? Ele me trouxe a memória nessas madrugadas, né? Que eu tinha experiência com ele e eu não sabia. Eu tenho uma prima, Yara, o nome dela, e quando a gente era criança a gente tinha esse segredo, né? Ela falava, vai ali rezar, que a gente não sabia que era orar, e para ver se vai dar certo. E ali eu corria no cantinho e do jeito que eu contava para ela acontecia, né? Eu falava, vai acontecer assim, 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 e acontecia. Ali gera experiências com Deus, né? Eu creio que ela vai lembrar, assim. A gente eu não estava mais lembrando, mas Deus me trouxe a memória, e eu tenho certeza que quando ela ouvir isso, ela vai lembrar também, né? Que aconteceu isso comigo. Então, que Deus abençoe vocês, tá, gente? Um forte abraço. E depois eu vou estar falando outras experiências com Deus. Até hoje eu tenho experiência com Deus. Até hoje Ele fala comigo, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês. Ficam na paz do Senhor.